O TVE Revista segue com a série de entrevistas com representantes das chapas candidatas a assumir a reitoria da UNEB. A eleição para a escolha do novo gestor acontece no próximo dia 5 de outubro, com votação online. E o segundo candidato a ser entrevistado é o professor Marcelo Ávila, mestre em ensino de Filosofia e História das Ciências pela UFBA e também professor da UNEB. E tem como candidata a vice-reitora a Sofia Souza. A gente lembra mais uma vez que serão 4 perguntas com 3 minutos para cada resposta, beleza? E mais 3 minutos ao final para as considerações finais. O nosso professor já está aqui, ó, pronto, brilhando no nosso telão. Boa tarde, professor Marcelo. A partir de agora o senhor tem 3 minutos para responder a primeira pergunta, que eu já vou logo iniciando. Afinal, nesse momento de pandemia, a ciência se mostrou mais uma vez muito importante na vida da população. Mas estamos vendo, né, uma diminuição no investimento nacional em ciência, tecnologia e inovação. A gente quer saber a sua opinião sobre esses cortes de recursos para o investimento da educação e também na ciência. Bom dia, Raoni. Prazer muito grande estar aqui com você, com os nossos espectadores do programa TVE Revista. Bom, de fato, as nossas instituições têm sofrido cortes graves, né? As instituições federais, contingenciamento de recursos, a CAPES, o CNPq, órgãos financiadores têm passado por realmente grandes dificuldades. E nós podemos, né, agora mesmo com a pandemia, constatar a importância da ciência, da tecnologia, por exemplo, com o desenvolvimento da vacina para a Covid-19, num prazo tão curto, né? Várias vacinas surgiram. Isso é ciência, isso é tecnologia, né? Isso são pessoas, são cientistas trabalhando em centros de pesquisa. Então, é fundamental que a gente lute para que esses cortes não persistam. Mas no ambiente baiano, nós também sofremos contingenciamentos, tá? Que eu me lembre desde 2010, e isso é extremamente grave. Isso precariza a ciência e a tecnologia de um país, né? O desenvolvimento de um país. E, nesse sentido, nós entendemos que, primeiro, a gente precisa fortalecer um ambiente interno na universidade, tá? Precisamos ter um ambiente democrático, mas essencialmente unido, né? Dialogado com os sindicatos, com as representações estudantis, para que a gente possa fortalecer o ambiente interno. E, nesse sentido, a gente sendo eleito aqui na Universidade do Estado da Bahia, o nosso primeiro desejo é chamar Estatuinte, que é uma grande reunião de todos os segmentos, para que a gente possa repensar no novo modelo de gestão, tá, Raoni? Então, esse é o nosso desejo, é fortalecer inicialmente o ambiente interno. Com o ambiente interno fortalecido, aí nós temos condições de sairmos do nosso ambiente, né, com mais força, para dialogarmos com os fóruns das universidades estaduais, dialogarmos com o fórum das universidades públicas baianas, fortalecendo esse elo, né? E também eu entendo fundamental dialogar com a Assembleia Legislativa, mostrar a importância das universidades, né? De que forma elas contribuem para o desenvolvimento da Bahia. É fundamental esse diálogo com a ALMA, com a sociedade civil, fundamental, né? Com os movimentos sociais, com as representações locais dos municípios, fortalecer mesmo o ambiente em prol da universidade, em prol da ciência, em prol da tecnologia, de tal forma que a gente possa ter condições de instituir um diálogo firme, né? Educado, mas um diálogo firme com o governo do Estado e com o governo federal, no sentido de que a gente consiga captar recursos e garantir a manutenção e investimentos em ciência e tecnologia. É também importante, Raoni, pensar que a gente não pode depender só de recursos do Tesouro do Estado. Pois não. É fundamental que também a universidade faça captação com órgãos externos para além dos governos, né? Eu acho isso muito fundamental, muito importante. Obrigado, Raoni. Olha, a gente vai seguir aqui com a nossa entrevista. A gente lembra mais uma vez que estamos nesse processo, juntamente com a UNEB, entrevistando os candidatos à reitoria da Universidade do Estado da Bahia. Inclusive, professor, a UNEB é a nossa universidade estadual, né, que está presente em todo o interior do estado. E a gente quer saber o seguinte: qual deve ser a atuação da UNEB em cada um dos territórios da Bahia, considerando a nossa diversidade regional? Muito interessante essa sua colocação, Raoni. De fato, a nossa universidade é a universidade do Estado da Bahia, literalmente, tá? Nós estamos presentes desde o extremo sul, lá em Teixeira de Freitas, norte, Paulo Afonso, oeste, Barreiras, sudoeste, Caetité, Panambi. Bom, estamos no centro da Bahia, em Ceabra, né?
Nós já temos sim um diálogo, né? A universidade, na verdade, desde a sua origem, ela tenta implementar esse diálogo com os territórios de identidade, com os municípios, mas, por exemplo, em Juazeiro, nós potencializamos muito a agronomia local com o nosso curso de agronomia, que tem mais de 55 anos de instalado naquela região, agora potencializado com o curso de engenharia de bioprocessos. Às margens do São Francisco, nós temos 2 cursos de engenharia de pesca, um em Xique-Xique, outro em Paulo Afonso. Tudo isso fortalecendo a economia local, a economia baiana, né? De novo em Barreiras, curso de agronomia, o curso de veterinária, dando suporte para toda a produção agropecuária do Oeste Baiano. Isso é muito importante, essa questão do diálogo. Tá? Agora, nós, primeiro, entendemos que é fundamental reunir a interiorização cada vez mais da pós-graduação, mestrado e doutorado. Tá? Desta maneira, nós podemos também contribuir significativamente para o desenvolvimento local e regional. Eu vou te dar 2 exemplos. Primeiro, em Juazeiro, para você ter uma ideia da dimensão da nossa UNEB lá em Juazeiro. Nós já temos 2 programas de doutorado, 3 mestrados em Juazeiro, então imagine a força desse diálogo, né, com a comunidade, para além da graduação, formando mestres e doutores na região. É extremamente importante esse diálogo. Tá? Agora, o que é que nós desejamos? Fortalecer esse diálogo, fortalecer o diálogo com as comunidades tradicionais, fortalecer o diálogo com as comunidades originárias, tá? Fortalecer o diálogo com as comunidades do campo. Essa é uma característica da UNEB, são marcadores históricos que a UNEB traz na sua história, na sua origem, né? Na sua condução, no sentido de garantir espaço para essas comunidades que foram marginalizadas ao longo do tempo e nós estamos, sim, incluindo na nossa universidade. Tá? Então, intensificar o diálogo, tá? E potencializar o papel da extensão universitária como caminho para o diálogo entre a universidade e a sociedade com prestação de serviços, Raul. Entendemos isso como fundamental, tá? Para além disso, a nossa proposta de gestão traz a ideia da descentralização, ou seja, levar para os departamentos, para o interior, né, essa possibilidade maior de diálogos. Nós pretendemos, nessa descentralização, criar os territórios... Professor? Pois não, de conhecimento, que irão exatamente fortalecer esse diálogo entre a universidade e os territórios de identidade do estado da Bahia. Obrigado, Raoni. Muito obrigado também, professor. E a gente seguindo com a nossa entrevista, como a UNEB deve atuar no processo de formação dos atuais e futuros professores para melhorar a qualidade do ensino médio e também do ensino fundamental em nosso estado? Raoni, bem colocado. Só para você ter uma ideia, a UNEB nasce, desde a sua origem, a UNEB tem essa característica de formação de professores. No seu nascimento, é exatamente a união de faculdades isoladas que existiam no interior da Bahia e em Salvador, Seteba, exatamente no sentido de formar professores. Tá? Então, nós surgimos, né? A origem da UNEB é exatamente na formação de professores no interior da Bahia, já uma ação inclusiva, né? Só para você ter uma ideia, a UNEB formou ao longo dos seus 38 anos mais de 100 mil professores no nosso estado, na Bahia, o que mostra a dimensão, a importância da Universidade do Estado da Bahia. Tá? Então, nós pretendemos fortalecer este diálogo com a educação básica, principalmente, né? Potencializando, como eu já falei, os programas de pós-graduação estrito sensu, mestrados e doutorados no interior. Para você ter uma ideia, a gente tem um doutorado em Canudos. Tá? Nós temos um doutorado em Canudos, né? Para você ver como a gente está interiorizando mesmo os programas. Então, entendo como primeiro aspecto fundamental é o fortalecimento da pós-graduação, estrito sensu, para que a gente possa requalificar os professores, né, que nós formamos, requalificar o ambiente acadêmico dos municípios que nós estamos instalados. Podemos e devemos fazer mais, né? Potencializar os estágios. Entendo como fundamental uma maior estratégia de aproximação. A residência pedagógica, que é outro projeto que nós desenvolvemos, com imersão grande dos nossos estudantes nas escolas, desde o planejamento até a execução de ações em sala de aula. Pretendemos dialogar fortemente com as prefeituras e com o governo do Estado. Entendemos que podemos apresentar um grande programa de formação continuada, principalmente agora com o uso da mediação tecnológica, como, por exemplo, a gente está fazendo essa entrevista aqui agora, né? Por mediação tecnológica, e entendo que esse pode ser um grande caminho para a formação de docentes, tanto das redes municipais
quanto da rede estadual no estado da Bahia. Pretendemos também, uma coisa que nós estamos tocando, um mestrado em rede, usando a mediação tecnológica para atingir todo o estado, para atingir toda a população baiana. Tá? Então, na verdade, é intensificar mesmo o diálogo com as prefeituras, com o governo do estado, para potencializar processos formativos, Almir. O senhor ainda tem mais 30 segundos, pode usar ou a gente pode pular para a próxima pergunta? Vamos para a próxima, Raoni. Está tudo ok. Ok, então. E olha, considerando que os profissionais da educação estiverem entre os grupos prioritários da vacinação e que aqueles que têm menos de 18 anos também foram chamados para se vacinar, qual a sua opinião sobre o retorno das aulas presenciais da UNEB? Raoni, questão muito importante. Foi ótimo você ter colocado isso, porque, primeiro, pessoal, é importante entender que as universidades, e a UNEB em particular, nunca parou. Óbvio, né, no dia 16 de março, quando nós tomamos a primeira decisão de suspender as atividades presenciais, naquele primeiro momento houve um choque, porque nós estávamos habituados, a nossa relação com a instituição presencial. Mas, a partir daquele momento, foi desenvolvido um conjunto de ações, né, de adaptação, de preparação das pessoas, de preparação do ambiente acadêmico, para que a gente pudesse dar seguimento às atividades agora no modo remoto. Né? Quem saiu na frente nessas ações foi a pós-graduação. A partir de um conjunto de reuniões com todos os programas, coordenadores, estudantes da pós-graduação, a equipe central de gestão, os conselhos, né? O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão foi fundamental nesse processo. Constituímos comitês, né? O Comitê de Biossegurança. Então, a partir desta reunião de todo esse pessoal, nós disparamos e iniciamos a pós-graduação no modo remoto. Foi quem primeiro saiu. Também saímos com um edital de extensão, né, com um conjunto de ações relacionadas ao combate, ao enfrentamento à Covid, também no modo remoto. E, por fim, o ensino de graduação foi preparado, né, nós criamos condições para que os estudantes tenham a conectividade. É óbvio que ainda não conseguimos atingir todos, né? E para a nossa proposta de gestão é exatamente fortalecer essa conectividade dos nossos estudantes. Então, a universidade... Agora, por exemplo, nós estamos com o semestre letivo no modo remoto, tá? Então, nós estamos preparando e aí o Conselho Universitário, é importante que se diga isso, foi quem decidiu pela suspensão das atividades presenciais. E caso nós sejamos eleitos, né, a gente pretende preparar a universidade, né, com as normas de biossegurança, com todas as condições, para que a gente possa dar início ao retorno presencial. Agora, isso precisa que o Conselho Universitário se pronuncie. É uma decisão do nosso Conselho Universitário, é ele quem decide, em última instância, por essas ações. Agora, eu quero também lembrar que a gente continua, né, como eu falei, além das atividades por mediação tecnológica, as clínicas escola estão tendo atividades presenciais, o internato de medicina, as ações do pessoal de saúde, muitas delas precisam ser presenciais, e elas estão, sim, retomadas. A gente tem ação, laboratórios estão funcionando, tá? A sociedade pode ficar tranquila que a universidade não parou e ela continua agindo e nós estamos, sim, preparando para um retorno já no ano que vem, Raul. Muito obrigado, professor. E olha, a partir de agora o senhor tem mais 3 minutos para as considerações finais. Bom, Raoni, primeiro agradecer a oportunidade, né, de você nos ouvir, os nossos espectadores do TVE Revista, participarem deste momento extremamente importante para a democracia, né, para a representação da universidade. Nós temos a oportunidade de debater profundamente as questões da nossa universidade. Mas eu quero destacar 3 aspectos, Raoni, que eu acho extremamente importante, que a gente quer e que a gente deseja para o futuro na nossa universidade. Primeiro, é a valorização das pessoas. Entendemos que o nosso principal patrimônio são as pessoas que compõem a nossa universidade, os nossos estudantes, os nossos docentes e os nossos servidores técnicos administrativos. Então, sim, iremos despender um conjunto de ações, de esforços, para que a gente dê visibilidade, valorize principalmente o nosso pessoal, o nosso principal patrimônio. A segunda ação que nós achamos extremamente importante é o fortalecimento dos cursos, tanto de graduação quanto de pós-graduação.
brigar por concurso público, negociar com o governo do Estado a realização de concursos públicos para docente, para técnicos, né? Fortalecer os nossos cursos de graduação, interiorizar a pós-graduação cada vez mais, exatamente para fortalecer a educação lá no município, nas cidades, nas regiões, né? E a terceira ideia que nós também entendemos como extremamente importante é a descentralização. A nossa universidade é muito grande, ela está em todo o estado da Bahia e todas as ações sistêmicas são decididas aqui em Salvador, pelo reitor, pelos pró-reitores. Então, nós entendemos que essa universidade, no pós-pandemia, precisa de mais democracia, de maior interiorização, de uma grande regionalização, para que a gente possa fortalecer cada vez mais os nossos cursos, os departamentos, o trabalho docente, o trabalho dos técnicos e potencializar, principalmente, os nossos estudantes. Tá, Raul? Então, é isso que a gente deseja, uma universidade forte, posicionada no século XXI. Agradeço a você pela oportunidade de estar aqui no programa TVE Revista, tá? Obrigado. O senhor ainda tem mais 50 segundos, quer usar? Não, obrigado, Raul. Professor, muito obrigado e até a próxima, tá bom? Até a próxima, Raul. Um abraço, viu? É isso. Vamos nos encontrar no Carnaval, quem sabe? Quem sabe, professor.